Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de História da Teologia. Nesse curso nós pretendemos trazer para vocês um pouco da história do pensamento cristão, um pouco de como o pensamento cristão se desenvolveu desde o início do cristianismo, nos primórdios da patrística ou dos pais da igreja, ou da igreja primitiva, como popularmente ela é chamada, até os dias de hoje. E nós temos procurado conhecer aqui um pouquinho sobre a história dessa igreja, não só naquele período, mas como ela também influenciou aqueles que viveram no período da Idade Média, na Alta Idade Média, depois na Baixa Idade Média, e como os verdadeiros cristãos, que dentro daquela única igreja estavam, realizaram uma espécie de resgate do pensamento e fundamentos dos antigos pais da igreja, trazendo-os para mais perto de si, trazendo-os para a igreja de seu tempo, fazendo com que o povo de Deus não se perdesse totalmente, mas que tivesse ainda um pouco de conteúdo da palavra, por meio de um resgate daqueles fundamentos lançados no início pelos pais apostólicos. Portanto, o que nós veremos hoje, nessa aula, seguindo aquilo que temos visto nas aulas passadas, é um pouco da história do pensamento cristão, já agora entrando nos séculos 16 para 17, já 17 para 18, compreendendo esse período da Idade Moderna, da Reforma Protestante, pós-período Renascença, pós-entendermos um pouco do pensamento de Lutero e de Calvino e a maneira como esses dois homens ajudaram a moldar o pensamento teológico depois da Reforma Protestante. Muito bem, eu quero me valer aqui mais uma vez desse material que eu tenho mostrado aqui para vocês constantemente, A Igreja Cristã na História, livro de Franklin Ferreira, que você pode comprar no site da Vida Nova, vidanova.com.br. Há um capítulo nesse livro no qual Franklin esboça um pouco sobre a Reforma Radical e um pouco dos movimentos que fizeram parte desse período. E é justamente isso que eu quero mostrar para vocês nessa aula, ok? Então vamos lá. Eu quero fazer como eu tenho feito nas aulas passadas, ler alguns capítulos, ler alguns parágrafos e comentar com vocês. Mas antes, apenas algumas considerações. Lembrando o que eu falei na aula passada, que nós, quando olhamos para a Reforma Radical e olhamos para esses grupos anabatistas que realizaram a Reforma Radical, nós temos sempre que pensar no seguinte: a Reforma Radical diferiu da Reforma Magisterial apenas no quesito de que ela não se misturou com questões governamentais e não se fez por meio de teólogos que escreveram o seu pensamento e de uma maneira didática e por meio do ensino, por meio da pregação, por meio dos escritos, por meio dos debates teológicos, por fim acabaram reformando a igreja. Portanto, não foi magisterial, tanto no sentido do ensino, quanto no sentido da união com governantes, da união com magistrados, da união com aqueles que governavam o mundo na época. A reforma protestante magisterial aconteceu caracterizada por estas coisas. Já a reforma radical aconteceu de uma maneira mais simples, de uma maneira mais simples mesmo, né? Sem muito conteúdo teológico, sem muito debate teológico, sem muito embate. Falando de uma maneira simples, muitos deles chegaram dizendo: isso não está certo, isso não pode, não concordamos. Por que não concordamos? Porque não concordamos. Mas não concordamos, não está errado. Porque a gente já leu que está errado. Enquanto, por outro lado, quando nós olhamos para os reformadores magisteriais, eles davam tempo para escrever, para explicar, etc, etc. Já não se vê isso na reforma radical. Por outro lado, alguns a chamam de radical também pela radicalidade através da qual alguns desses grupos quiseram realizar a reforma. Então, entrando em cidades, realizando verdadeiras chacinas, expulsando pessoas, assassinando pessoas, destruindo igrejas, destruindo esculturas, queimando itens religiosos, sacros, artes sacras antigas, e tudo isso acontecendo no mesmo período que a reforma magisterial acontecia também. Alguns dizem que a reforma radical, alguns historiadores gostam de afirmar que a reforma radical aconteceu anterior, ela começou anteriormente à reforma magisterial. Nós não temos base suficiente para dizer qual começou primeiro, qual começou depois, até porque quando nós olhamos para a história um pouco mais antiga, né, aqueles que foram os pré-reformadores, nós percebemos que muito antes da magisterial e da radical começarem, outros
quiseram realizar uma espécie de reforma na igreja e não conseguiram porque acabaram mortos, acabaram assassinados, acabaram tendo o fim que, graças a Deus, a intervenção do Espírito Santo, outros não tiveram no período da Reforma Radical. E a Reforma Radical só aconteceu de uma maneira livre e avassaladora porque a Reforma Magisterial aconteceu. Porque a Reforma Radical ela esteve mais presente justamente nesses países onde a Reforma Magisterial aconteceu. Você veja, por exemplo, na Alemanha, onde muitos grupos radicais surgiram. Por que na Alemanha? Porque na Alemanha a Reforma Magisterial já havia acontecido e boa parte das lideranças magisteriais, né, os magistrados, os governadores, os príncipes e outros que governavam o país, não religiosamente, civilmente, asseguravam a independência do poderio de Roma para prender, para matar e para fazer outras coisas com aqueles que eram considerados fora da lei. Portanto, a reforma radical ela consegue prosperar em ambientes onde a reforma magisterial já garante essa abertura. Porque se a reforma radical tentasse acontecer em outros países, em outros contextos, onde um apoio do governo não existisse, muito dificilmente eles conseguiriam ter avançado. Alguns grupos acabam manchando, né, a história da reforma radical por conta da violência, por conta da virulência, por meio das quais quiseram realizar a reforma. Outros grupos, ao contrário, deixam uma marca muito legal na história de amor realmente pela palavra, pelo povo, pela simplicidade de voltar às Escrituras. Então, para que a gente conheça um pouco desse movimento e um pouco dos personagens que o envolveram, eu vou usar aqui o material, mais uma vez, da Igreja Cristã na História. Na página 169 está escrito assim: a chamada reforma radical tornou-se sinônimo de reforma anabatista, um movimento de crítica magisterial, de crítica e contestação do conceito de cristandade presente na teologia católica. Em certa medida, a reforma magisterial também, né? Em certa medida, também a reforma magisterial. Bem, seguindo. Em 1523, alguns membros da igreja em Zurique, ou de Zurique, começaram a se opor a Ulrich Zwinglio, e reformador magisterial presente ali naquela cidade, por causa do batismo infantil praticado naquela comunidade. Em 1525, Conrado Grebel, que nasceu em 1498 e morreu em 1526, junto com Felix Muntz, George Blaurock, todos eles da virada do século XV para o século XVI, foram rebatizados em Zurique. Em seus primórdios, a principal ênfase do movimento era uma igreja composta somente por regenerados, tendo como sinal o batismo somente de crentes. Contudo, os anabatistas, ou rebatizadores, né, Wiedertäufer, em alemão, né, rebatizadores, título que os seus opositores lhes deram por rebatizarem os fiéis e rejeitarem o batismo infantil. Dividiram-se em 3 grandes grupos principais nesse tempo. Primeiro, o grupo dos escatológicos e espiritualistas. Muito interessante, presta atenção aqui. Nesse grupo, eles enfatizavam a experiência, e eram, portanto, inclinados ao misticismo e à busca pela iluminação interior por intermédio do Espírito Santo. Além disso, sustentavam a crença de novas profecias em detrimento das Escrituras. Seus principais líderes foram Thomas Müntzer, envolvido na trágica, esse aqui foi um daqueles guerreiros, aqueles, enfim, terroristas, né? Trágica guerra dos camponeses, que se encerrou com a vitória esmagadora da nobreza alemã na Batalha de Frankenhausen, em 1525. João Matthys e John ou Johannes, né, de Leiden, aqui está tudo em português, então João de Leiden, que estiveram envolvidos em uma sucessão de acontecimentos desastrosos ao tentarem criar à força um milênio literal na cidade alemã de Münster, cujo resultado foi a destruição da cidade por tropas católicas e protestantes em 1535. Aqui que a gente encontra interessante isso, muita gente dizendo não, porque os reformadores, eles também lutaram contra os anabatistas, eles mataram os anabatistas, perseguiram, e Lutero mandou matar Anabatista, e
É impressionante como as pessoas ouvem as coisas, elas não vão ler, não vão procurar história e eles acreditam nessas besteiras, né? Mas o que acontece aqui é o seguinte: imagine você que a gente está vivendo naquele tempo. Imagine você que nós estamos na cidade de São Paulo. E na cidade de São Paulo, a reforma protestante está acontecendo e a discussão está acontecendo. Um determinado homem chamou a liderança religiosa para discutir doutrina e para mostrá-los na Bíblia que o que eles estavam fazendo estava errado e que nós, a igreja da época, deveríamos voltar para as Escrituras, para a simplicidade das Escrituras. Aí, a gente fica sabendo que numa outra cidade, sei lá, cidade de Belo Horizonte, tem um grupo lá que falou, não tem que conversar nada não, a gente tem que chegar e tem que matar esse pessoal aí, porque é só assim que a gente vai resolver esse negócio. Vamos chegar nas igrejas, vamos botar fogo em tudo, vamos quebrar tudo, vamos queimar tudo, e se alguém abrir a boca a gente pega e mata. Tem uma cidade aqui, vamos chegar lá em Aparecida, por exemplo, cidade de Aparecida do Norte, e vamos tocar fogo em tudo, vamos queimar todo mundo e vamos dizer que aquela cidade agora é nossa, porque o Senhor Jesus vai voltar e a gente vai estabelecer o reino de Deus na terra, a gente vai purificar aquele lugar e o Senhor vai reinar ali. E eles vão. E a hora que chegam lá, eles começam a assassinar pessoas, matar pessoas, queimar pessoas, destruir lugares, tocar o terror. Aí o que acontece? As pessoas na época que não estão envolvidas com a religião vão olhar para aquilo e vão dizer, são criminosos. Ainda que as motivações no coração deles pareçam piedosas, mas na verdade não são, porque são assassinas, mas eles são criminosos, o que eles estão fazendo é errado. Eles não podem sair matando as pessoas, botando fogo na casa das pessoas, na igreja das pessoas. Onde está o respeito? Onde está a educação? Onde está, enfim, tantas outras coisas. E aí então as autoridades perguntam, bom, o que a gente tem que fazer? Bom, tem que cumprir a pena, tem que cumprir a lei, perdão. E a lei diz que essas pessoas, no nosso tempo, elas seriam presas, né? Seriam condenadas, ficariam presas. Naquele tempo, quem matasse alguém, tocasse o terror, assim, queimando uma cidade inteira, matando dezenas de pessoas, era condenado à morte, porque era a lei da época. E aí, imagina que chegasse para você e para mim e perguntasse, o que tem que fazer com essas pessoas? Você falaria o quê? Eu falaria, tem que prender essas pessoas. Tem que cumprir a lei. O que a lei do nosso país diz a respeito disso? Que tem que prender, que eles têm que ser condenados pelo erro que cometeram? Então que se prenda. Que eles sejam culpados, que eles paguem pelo que fizeram. E aí, foi isso que os cristãos fizeram naquela época. O problema é que naquela época a lei dizia que para questões assim, para crimes assim, a pena era a pena de morte. E as pessoas diziam, vocês concordam que a pena de morte seja executada? E eles diziam, sim, mas é claro. Como? Se isso não acontecer, daqui a pouco eles vão chegar aqui na nossa cidade, na cidade dos nossos filhos, na cidade dos nossos pais, eles vão queimar todo mundo, vão matar todo mundo. Alguém tem que parar esses loucos de fazer o que eles estão fazendo. Isso é uma chacina, daqui a pouco se torna um holocausto. Era isso que estava acontecendo. Então, tendo isso em mente, é importante que a gente pare de dizer que Lutero mandou matar Anabatista, porque ele não fez isso. Ele mandou, e também ele não podia mandar nada, ele era um simples monge, quem mandava naquela época eram os magistrados, ele não era um. Mas quando questionado, ele concordava, assim como eu concordaria, eu imagino que você também, se você for uma pessoa sensata e do bem, uma pessoa de bem, e que quer o bem da sociedade e a segurança pública, e não o caos absoluto e a insegurança medonha, você concordaria que a lei se cumprisse e aqueles criminosos fossem presos ou parados de fazer o que estavam fazendo. Com isso, então, muitas tropas de muitos exércitos, de muitas regiões, tanto católicos quanto protestantes, enfim, exércitos de países, não é? Eles se uniram para tentar destruir ou impedir o avanço desse grupo de radicais, de reformadores radicais que estavam tocando terror na Alemanha e em outros lugares da Europa. Então, graças a Deus que pararam eles à força, infelizmente, mas pararam para que esse tipo de absurdo não continuasse a acontecer. Isso se via dentro desses grupos chamados de escatológicos ou espiritualistas, como a gente viu aqui destacado. Bem, um segundo grupo é o grupo chamado, de três, não é? Um grupo chamado de evangélicos. Eu vou ler aqui um trechinho. Eles davam ênfase à autoridade das escrituras e ao discipulado. Em 1536, Menno Simons reuniu-se aos anabatistas pacifistas da Holanda, liderados por Ob Philips e Dirk Philips, dando início ao movimento anabatista evangélico. Um líder de destaque dessa ala foi Balthasar Hubmaier, doutor em teologia pela Universidade de Ingolstadt. Ele assumiu a liderança do movimento na Morávia, mas por ordem do imperador do Sacro Império, Fernando I, foi queimado numa estaca em 1528
e sua esposa foi afogada no Danúbio pelas autoridades católicas da época. Essa ala do movimento confessava os ensinos contidos no credo apostólico e enfatizava especialmente o batismo de adultos por aspersão como necessário para a salvação. É muito interessante isso porque os primeiros anabatistas, eles não batizavam por imersão. Assim como os primeiros batistas também, no século XVII, eles também não batizavam por imersão. Eles batizavam por aspersão. E os primeiros batistas do início do século XVII foram gerais, né? Eles foram uma espécie de arminianos, embora essa designação não é tão perfeita para eles naquela época. E eles todos batizavam por aspersão, não era por imersão. Quem começou o batismo por imersão no movimento batista, eu vou explicar isso mais adiante em outra aula nesse curso, foram os batistas calvinistas ou particulares de meados do século XVII, que começaram a questionar a questão da quantidade da água presente no batismo, embora eles também compreendessem que o ponto principal não era a quantidade da água, mas a presença da água e a invocação da Santíssima Trindade. Mas que quando possível fosse a presença de muita água deveria ser aplicada por toda a questão da própria palavra batismo e de toda a simbologia, etc., que será explicada oportunamente mais à frente nesse curso. Bom, seguindo aqui, a regeneração também era enfatizada por esse grupo como obra do Espírito Santo, tratada com mais força do que a justificação, que às vezes era confundida com a regeneração. A igreja, como comunidade composta de crentes regenerados, sujeitos à disciplina eclesiástica que visava levá-los a ser discípulos, e a separação radical entre a igreja e o Estado, bem como da cultura. Nos séculos XVIII e XIX, os irmãos menonitas que moravam na Prússia migraram para a Rússia e de lá para as Américas do Norte e do Sul. Então, portanto, esse grupo foi um grupo mais pacifista, foi um grupo mais tranquilo, foi um grupo que, liderados por Rubayer, liderados por Menno Simons, que fundou a tradição menonita. As igrejas menonitas existem até hoje, uma tradição muito bonita, não é? E esse grupo ele era mais pacifista, ele era um grupo considerado hoje pelos historiadores como um grupo mais evangélico e que enfatizava a questão do batismo e essas outras coisas que foram mencionadas aqui também. Já havia um terceiro grupo chamado de os racionalistas. Então, diferenciando-se dos evangélicos, diferenciando dos escatológicos ou espiritualistas, havia esse último grupo dos racionalistas. Eu vou ler também aqui o texto do Franklin. Seguiam os ensinos de Fausto Sociniano e cresceram rapidamente na Polônia. De acordo com eles, Cristo deve ser adorado como um homem que obteve a divindade por sua vida superior. E sua morte foi simplesmente um exemplo de obediência que Deus deseja de seus seguidores. Negavam também a doutrina ou as doutrinas do pecado original, da divindade de Cristo, da trindade e da predestinação. Os jesuítas suprimiram esse movimento na Polônia, mas essas ideias chegaram à Holanda e à Inglaterra e daí para a América do Norte, tornando-os precursores dos modernos unitaristas e universalistas. Ou seja, não precisa dizer que esse grupo aqui era uma espécie de hereges daquela época, ou quase hereges, né? Um grupo radicalmente errado. Para fazer uma brincadeira aqui com as palavras, esse grupo da Reforma Radical estava radicalmente errado na sua concepção a respeito da pessoa de Cristo, a respeito da pessoa de Deus, e por isso algumas conclusões de suas pregações, de seus ensinos, acabaram levando as pessoas e comunidades daquela época para muito longe da palavra de Deus, afastando-os totalmente da tradição cristã histórica. Bem, uma última frase que eu quero ler do livro aqui é a seguinte: os movimentos anabatistas, ou seja, dessa reforma radical, não se caracterizavam pela homogeneidade doutrinária, ou seja, você não encontraria jamais desses vários grupos anabatistas, vários grupos da reforma radical, paralela à reforma protestante magisterial de Lutero, Calvino, etc., você não via uma identidade, uma uniformidade, uma homogeneidade, né, doutrinária. Pelo contrário, o que você via era um mosaico, de fato, né? Uma verdadeira colcha de retalhos em termos de
de doutrinas, de corpo doutrinário. Havia um grupo aqui, nessa cidade, e esse grupo enfatizava tais pontos, havia um outro grupo lá, enfatizava aqueles outros pontos, e aí a gente encontraria outro grupo naquela cidade, mais lá distante, aquele grupo, outras doutrinas, e aí um outro grupo ali, não, eu sou um reformador radical, eu sou radical, eu faço parte do grupo de Menossimos, eu sou um menonita, portanto, mas eu estou mudando de país, eu estou indo para tal lugar, para a Holanda agora, saindo da Alemanha eu vou para lá, e aí eu quero encontrar um mesmo grupo radical lá para congregar, para estar junto. Você não ia achar, ou dificilmente encontraria. Então, nesse sentido, eles se pareciam muito com o movimento evangélico do nosso tempo, que não se caracteriza também por uma homogeneidade doutrinal. Mesmo dentro do catolicismo romano, a gente encontra isso. Muito dificilmente você sai de uma comunidade, seja de qual tradição cristã que for, e vai para outra comunidade, e você encontra a mesma coisa que estava aqui. O jeito é diferente, muitas vezes as doutrinas são levemente diferentes, quando não muito diferentes, além de outras diferenças que são claramente perceptivas. Isso não se via muito entre os reformadores. Se via, sim, dos suíços para os alemães, para os ingleses depois, mas depois, na reforma puritana, a gente percebe que a identidade era muito mais uniforme. Embora com suas características e peculiares aqui e ali, sempre existiram diferenças. Dizer que houve um tempo em que era tudo idêntico não é mentira. Nunca houve esse tempo. Mas havia uma semelhança um pouco maior entre esses grupos do que antes e do que se tornou também depois, quando as várias tradições e denominações surgiram no cenário da Reforma Protestante. Já na Reforma Radical, como eu estava dizendo, isso nunca se viu. Concluindo aqui, então, os movimentos anabatistas não se caracterizavam pela homogeneidade doutrinária, mas foram severamente reprimidos por meio do exílio, tortura e morte, praticados tanto por magistrados protestantes quanto por católicos, gerando já na época da Reforma uma vasta produção literária sobre martírio, a qual os vinculava aos mártires da igreja primitiva. Então, quando alguns deles começaram a escrever, essas literaturas de um modo mais massivo, não é do que maciço, massivo, não é do que a de conteúdo doutrinal, eram aquelas de conteúdo mais testemunhal, testemunhando o martírio, testemunhando aquilo que eles, à semelhança dos primeiros pais da igreja, acabaram por sofrer. Bem, isso foi um pouco da reforma, ou da reforma radical, ou da reforma anabatista. O pensamento, a teologia deles estava mais focada na questão da salvação, na questão também da escatologia e também na questão da igreja, como a igreja deveria ser, como a admissão à membresia da igreja deveria acontecer. Enfatizavam muito o batismo, a questão do batismo de crentes, não tanto a quantidade de água. Quando eu falo que eles enfatizavam o batismo, eles não brigavam por questão de imersão, aspersão. Esse não era o ponto deles. O ponto deles era mais a questão do lugar, do momento da profissão de fé. A profissão de fé aconteceu antes, do batismo? Tá certo, é dos nossos. A profissão de fé aconteceu depois do batismo? Então tá errado. Eles diziam, porque se aconteceu depois, você foi batizado, mas por quê? Quando? Você foi batizado como bebê? Você foi batizado quando você não entendia nada? Porque só depois, quando você se converteu, aí você foi e deu profissão de sua fé? Não. Primeiro você confessa, primeiro você se arrepende, então você é batizado. Então eles enfatizaram muito isso, né? E de certo modo hoje quase todas as tradições cristãs enfatizam ou seguem essa linha. Os batistas, por fim, acabaram sendo muito influenciados pelos reformadores radicais, pelos anabatistas, por conta disso também, muito influenciados. Portanto, essa foi a reforma radical e esse é um pouco do pensamento teológico deles, ok? Existe um filme muito bacana, se você quiser conhecer um pouco mais da história desses irmãos nossos do passado, o filme se chama Os Radicais. Alguns filmes do Lutero também mostram aqui e ali alguns desses personagens, mas de passagem só. O filme Os Radicais mostra um pouco mais sobre essa história, sobre como eles viveram, o que aconteceu, e dá uma visão um pouco mais geral desse período. Mas é isso. Eu espero que você então tenha gostado dessa aula. Na próxima aula nós iremos avançar um pouco mais, chegando já quase no período da teologia contemporânea, que será realmente muito interessante. Bom, que Deus abençoe a todos vocês e até a nossa próxima aula.